Olá amigos, curta nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. O cristianismo, com cerca de 2,4 bilhões de adeptos, se destaca como a maior religião do mundo. Sua história milenar, marcada por transformações e divisões, revela uma fé vibrante e complexa, que moldou profundamente a cultura e a civilização ocidental e mundial. Ao longo de sua história milenar, exerceu e exerce um profundo impacto na sociedade e na história da humanidade. Veja agora 5 tópicos relacionados sobre a crença e cultura do cristianismo. 1. As origens e fundamentos. Nascida no seio do judaísmo antigo, a fé cristã se fundamenta nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, considerado pelos cristãos como o Messias profetizado no Antigo Testamento. Seus seguidores acreditam em sua crucificação e ressurreição, e eventos centrais para a salvação da humanidade. 2. Os ensinamentos centrais. Se baseia em princípios como o amor a Deus e ao próximo, o perdão, a compaixão e a justiça social. Os 10 mandamentos, presentes na Torá judaica, também são considerados pilares da fé. A Bíblia Sagrada, composta por Antigo e Novo Testamento, serve como guia fundamental para os cristãos. 3. A diversidade denominacional. Ao longo da história, se diversificou em diversas denominações, cada uma com suas interpretações e práticas específicas. Entre as principais tradições, encontramos o catolicismo romano, o protestantismo, com suas diversas vertentes, como o luteranismo, calvinismo, pentecostalismo e a Igreja Ortodoxa Oriental. 4. O impacto cultural e social. A influência do cristianismo na sociedade é profunda e abrangente. Sua presença se faz sentir na arte, na literatura, na música, na filosofia, na educação, na política e até mesmo na ciência. Desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de instituições como hospitais, escolas e orfanatos. 5. Os desafios e perspectivas. O cristianismo enfrenta hoje diversos desafios, como o secularismo crescente, a pluralidade religiosa e as questões sociais contemporâneas. A fé cristã continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, oferecendo esperança, conforto e orientação em um mundo em constante mudança. Com sua rica história, diversidade denominacional e impacto profundo na sociedade, se configura como um tema fascinante e complexo. Compreender seus fundamentos, crenças e práticas nos permite aprofundar o conhecimento sobre a cultura ocidental e as diversas formas de expressão da fé humana. Mas quais são as mais famosas histórias do cristianismo? 1. A vida e ensinamentos de Jesus Cristo. No centro do cristianismo está a figura de Jesus de Nazaré, considerado pelos cristãos como o Filho de Deus e Messias profetizado no Antigo Testamento. As histórias de seus milagres, parábolas e sermões, narradas nos evangelhos, servem como base da fé cristã e inspiram milhões de pessoas ao redor do mundo. 2. A crucificação e ressurreição de Jesus. A morte de Jesus na cruz e sua subsequente ressurreição são os eventos centrais da fé cristã. Estes acontecimentos representam a vitória de Deus sobre o pecado e a morte, oferecendo esperança de salvação e vida eterna aos seus seguidores. 3. A ascensão de Jesus e o Pentecostes. Após sua ressurreição, Jesus ascendeu ao céu, prometendo enviar o Espírito Santo para guiar seus discípulos. O Pentecostes, celebrado 50 dias após a Páscoa, marca a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, capacitando-os a pregar o Evangelho e iniciar a expansão da Igreja cristã. 4. A conversão de Paulo de Tarso. Inicialmente um perseguidor dos cristãos, experimentou uma radical conversão ao caminho de Jesus. Tornando-se um dos mais importantes apóstolos, viajou pelo mundo romano pregando o Evangelho e fundando comunidades cristãs. Suas cartas aos primeiros cristãos formam grande parte do Novo Testamento. 5. A legalização do cristianismo e o Império Romano. Durante os primeiros séculos de sua existência, o cristianismo foi perseguido pelo Império Romano. No entanto, em 313 d.C., o imperador Constantino proclamou o Edito de Milão, legalizando o cristianismo e pondo fim à perseguição, se tornando a religião oficial do Império Romano em 380 d.C. 6.
O cisma do Oriente e Ocidente. Em 1054 d.C., um conflito teológico e político levou ao grande cisma do Oriente e Ocidente, dividindo o cristianismo em duas grandes igrejas, a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. A divisão continua até hoje, e representa uma das maiores rupturas na história do cristianismo. 7. A Reforma Protestante. No século XVI, liderada por figuras como Martinho Lutero e João Calvino, desafiou a autoridade da Igreja Católica Romana e propôs uma nova interpretação da fé cristã. Esse movimento religioso e social teve um impacto profundo na Europa, levando à formação de novas denominações protestantes, influenciando eventos como a Guerra dos 30 Anos. 8. As missões cristãs, expansão global. Ao longo dos séculos, os cristãos empreenderam missões para levar o Evangelho a todas as partes do mundo. Esse movimento missionário contribuiu para a expansão global do cristianismo e para o contato entre diferentes culturas e povos. 9. O movimento pentecostal. No final do século XIX e início do XX, surgiu como uma corrente dentro do cristianismo, enfatizando a experiência do batismo no Espírito Santo e dons espirituais como falar em línguas e profecia. Teve um grande crescimento e impacto no mundo todo, dando origem a diversas denominações pentecostais e carismáticas. 10. O cristianismo no mundo contemporâneo. Hoje em dia, o cristianismo continua a ser uma das maiores religiões do mundo, com diversas denominações e expressões diferentes. Os cristãos enfrentam diversos desafios no mundo contemporâneo, como o secularismo, a pluralidade religiosa e as questões sociais complexas. A fé cristã continua a inspirar e motivar milhões de pessoas em sua busca por significado, propósito e esperança. Mas quem foi Paulo de Tarso? Conhecido como Saulo de Tarso, foi um dos mais influentes apóstolos do cristianismo e um dos autores mais importantes do Novo Testamento. Nascido em Tarso, na Cilícia, atual Turquia, por volta do ano 5 d.C., era um cidadão romano e um fariseu zeloso, dedicado à tradição judaica. Veja agora 2 tópicos relacionados sobre a vida e obra de Paulo de Tarso. 1. A conversão ao cristianismo. A vida de Paulo tomou um rumo radical em sua viagem a Damasco, quando ele experimentou uma visão de Jesus Cristo ressuscitado. Essa experiência o levou a se converter ao cristianismo e a se tornar um dos mais fervorosos defensores da fé. 2. Missões e epístolas. Dedicou sua vida a pregar o Evangelho a todos os povos, especialmente aos gentios, não judeus. Viajou por todo o Império Romano, fundando comunidades cristãs e enfrentando perseguições. Escreveu 14 das 27 epístolas do Novo Testamento, que abordam diversos temas teológicos, como fé, salvação, graça, lei e igreja. Seus ensinamentos moldaram profundamente a teologia cristã, e continuam a influenciar a fé de milhões de pessoas até hoje. Mas quais foram os benefícios do cristianismo para a humanidade? 1. A influência social e cultural. A Igreja Católica e outras instituições cristãs desempenharam um papel fundamental na criação de hospitais, orfanatos, leprosários e outras obras de caridade, amparando os mais necessitados e promovendo o bem-estar social. 2. A educação. A Igreja Católica fundou escolas, universidades e bibliotecas, contribuindo para a disseminação do conhecimento, a alfabetização e a formação intelectual de gerações. 3. A arte e cultura. O cristianismo inspirou diversas obras de arte, música, literatura e arquitetura, enriquecendo o patrimônio cultural da humanidade. 4. Os direitos humanos. A fé cristã influenciou o desenvolvimento de conceitos como a dignidade humana, a igualdade perante a lei e os direitos individuais, contribuindo para a construção de sociedades mais justas. 5. Impacto moral e ético. Valorização da vida. Os ensinamentos cristãos enfatizam o valor sagrado da vida humana, combatendo a escravidão, o infanticídio e outras práticas que desvalorizam a vida. 6. O amor ao próximo. O princípio central no cristianismo promove a compaixão, a solidariedade e o cuidado com os mais necessitados, servindo como base para a construção de sociedades mais justas e fraternas. 7. O perdão e reconciliação.
presente nos ensinamentos de Jesus, oferece um caminho para lidar com conflitos e promover a paz nas relações interpessoais e sociais. 8. A ética familiar. Valorizar a família, como base da sociedade, defendendo princípios como a fidelidade, o respeito mútuo e a educação dos filhos. 9. A transformação pessoal. A fé e esperança, conforto em momentos de dificuldade, proporcionando força interior, para enfrentar desafios e superar obstáculos. 10. Os propósitos e significados. A crença em Deus, e em uma vida após a morte, pode oferecer um senso de propósito e significado à vida, ajudando as pessoas a lidar com questões existenciais, incentivando a transformação moral do indivíduo, promovendo valores como a honestidade, a integridade, a justiça e a caridade.